Quero dar muito boa noite a todas e a todos os presentes a esse último, né? Que triste ter de falar essa palavra, último webinar da série que o Capitalismo Consciente e o programa Stakeholders e SD da FIA conduziram aí nesses últimos, talvez 2 meses, alguma coisa assim. Que procuramos, né, aquilo que a gente chamou de jornada consciente. A lógica dessa ideia, né, a gente poder fazer essa aproximação entre duas instituições que estão engajadas nessa trajetória de transformar empresas para serem melhores e, por meio dessa transformação de empresas, colaborar para que tenhamos um mundo melhor também, que a gente tenha mais consciência, mais diversidade, mais impactos positivos. E hoje a gente tem uma temática que é particularmente importante nesse contexto. A gente tem dito muito que SD tem uma perspectiva da gestão, de processos, pode ter uma perspectiva de medidores de desempenho, pode ter uma perspectiva das relações com stakeholders, como é o nosso um ponto muito central, mas, sobretudo, a gente cada vez mais acredita que tem um aspecto muito importante, que é o aspecto da cultura, não é isso? No fim do dia, todo mundo aqui que atua em empresas, organizações em geral, sabe que se a gente não tratar esse DNA corporativo, por assim dizer, portanto, a cultura, a gente não vai conseguir exercitar as transformações que a gente deseja. Temática muito agradável, mas também muito complexa, que será conduzida hoje pela Stephanie Crispino, que é a nossa convidada aqui hoje, né? Uma honra, um orgulho estar com você, Stephanie. Quero te apresentar brevemente, por certo, você trará um pouco mais das suas interpretações, visões pessoais, etc. Faremos essa condução aqui com a Stephanie até 20h30. Depois, a Amanda, também do Capitalismo Consciente, vai trazer algumas surpresinhas, uma conversa para vocês, sobretudo vocês aí que, poxa, acompanharam toda essa série de webinars que tivemos juntos, né? É uma jornada, né? Eu quero falar sobre Stephanie, né? Que é embaixadora do Instituto Capitalismo Consciente no Brasil, né? É uma das lideranças femininas do Grupo ANGA. Atua atualmente, né, como CEO da tribo. É uma consultoria na qual os líderes visam, então, né, ativar líderes para humanizar as culturas. Veja que combinação impressionantemente boa e importante. Ativar líderes para humanizar culturas. Quero destacar essa expressão aqui. Integrando algo que a gente já vem debatendo muito, que com certeza está na fala da Stephanie de hoje, que são os propósitos, né? Empresas que vão além dos lucros, mas que integram com resultados no sentido de lucros, não é isso? É professora da disciplina de Gente e Cultura em vários locais, palestrante TED, né? E mais do que um local, né? Assim. E com certeza vai encantar todos nós. Eu estou muito atento à sua fala, Stephanie, e super te agradecer, né? Pela generosidade de estar entregando um pouco do seu tempo, um pouco do seu conteúdo para nós, viu? Depois nós teremos a Amanda também, a Lucelle, que você já conhece, que é a coordenadora de educação do Instituto Capitalismo Consciente conosco. Por favor, façam perguntas, tragam suas visões, como a gente tem feito nos outros webinars. E, enfim, não vou mais investir o tempo de vocês com a minha fala, porque a fala mais relevante da noite é a sua, Stephanie. Fique à vontade. Obrigada, Edson. Boa noite, um prazer estar aqui. Boa noite a todos e a todas que estão aqui presentes nessa última etapa, né, da jornada e olhando um pouquinho mais para os diferentes elementos que formam os negócios conscientes. E eu vou falar aqui um pouquinho mais hoje sobre cultura consciente. Fiquem super à vontade para trazer perguntas, para compartilhar no chat, para a gente poder interagir ao longo aí do webinar. E vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Essa jornada consciente, né, que muitos de vocês e muitas de vocês podem já ter participado aí de outros momentos, né, se não viram, sugiro assistir as gravações. Ela começou, né, lá atrás falando sobre propósito maior, né, sobre como esse princípio do capitalismo consciente é uma ótima forma da gente começar e da gente ter uma orientação a esse propósito maior. Depois falamos mais sobre liderança consciente, orientação para stakeholders, antes da gente entrar agora para falar justamente sobre cultura consciente, que, ao meu ver, é uma forma, inclusive, da gente conectar essas diferentes temáticas, né? Então, quando a gente fala sobre cultura consciente, a gente inevitavelmente fala sobre se orientar a um propósito maior,
trazer esses diferentes stakeholders, né, trazer essa orientação multi-stakeholder para o dia a dia, e a gente não tem uma cultura, né, coerente ali, coesa, se a gente não tem as lideranças espelhando essa cultura. Então, talvez não à toa aí o pessoal do capitalismo consciente tenha deixado cultura consciente para o final, né, como uma forma de criar esse fio condutor que amarre esses diferentes princípios, né, esses diferentes pilares, e que orientam para um negócio cada vez mais consciente. E aqui hoje, falando sobre cultura consciente, a gente vai trabalhar, né, eu trouxe aqui para vocês, a gente pensar a cultura consciente em 4 aspectos complementares. E a gente vai falar sobre cada um deles aqui em sequência. Então, antes de mais nada, né, eu vou trazer um pouquinho sobre como cultura consciente é uma premissa da nova economia, né? É porque a gente fala sobre cultura consciente dentro dessa nova economia, dentro desse olhar de capitalismo consciente, né, que faz sentido a gente alinhar com as demais premissas, né, e orientações que essa proposta de nova economia traz. Cultura consciente é uma cultura que evolui, né, acima de tudo é uma cultura que evolui, que está sempre aprendendo, sempre se adaptando, né, de forma evolutiva aí ao que vai acontecendo no seu entorno. A cultura consciente também é aquela que sustenta polaridades. Então, como o Edson bem colocou, né, a gente fala na tribo sobre integrar propósito e resultados. E dentro do próprio capitalismo consciente também, né, a gente fala, capitalismo consciente é sobre a gente falar sobre os resultados, né, junto com essa visão de propósito, junto com essa visão de impacto, de orientação à nova economia. Então, é como é que a gente consegue sustentar essas polaridades, sem achar que é um ou outro, né, mas é o e. É propósito e resultados, né? É cultura e liderança, né? É olhar para dentro e para fora. E, por fim, cultura consciente, né? A tese aqui, digamos assim, que a gente vai falar um pouquinho mais hoje, é que ela é uma forma de evoluir a própria sociedade, né? Então, a gente tem como propósito, né, na tribo, dizer que evoluir a cultura dos negócios é evoluir a cultura da sociedade. E ao passar depois, né, por esses diferentes pontos aqui que formam a cultura consciente, espero que vocês possam entender um pouquinho mais, né, do porquê que isso inspira tanto a gente falar sobre cultura consciente, né, dentro dessa ótica do capitalismo consciente e como uma forma de evoluir a sociedade, como o Edson bem tinha colocado, né, como uma forma de tornar o mundo melhor, né, evoluir a sociedade justamente nesse sentido. Começando aqui, então, com cultura consciente como uma premissa da nova economia, eu trouxe aqui uma provocação para a gente pensar, né, e conseguir qualificar um pouquinho mais o que é essa nova economia. Então, quando a gente fala sobre nova economia, quando a gente se pergunta se nós, como lideranças, como profissionais, estamos preparados e preparadas para essa nova economia, a gente pode qualificar um pouquinho mais o que é essa transição que está sendo pedida, entre o que talvez a gente poderia chamar de velha economia, mas velha mais ou menos, né? Porque ela ainda é muito presente hoje, né? Então, que a gente quer que seja a velha economia, e cada vez mais se orientando para essa nova economia. Quando a gente fala sobre essa transição de um modelo mais tradicional de gestão para um modelo cada vez mais alinhado à nova economia, a gente fala sobre diferentes aspectos que vão desde algo mais amplo, quando a gente pensa em impacto, né? Quando a gente pensa em impacto socioambiental, a gente olhar para recursos naturais, né? E a gente, ao invés de ter uma ótica de explorar os recursos naturais sem medir consequências, a gente começar a ter um olhar cada vez mais regenerativo, né? A gente olhar como que a gente foca na regeneração do planeta e como a gente pode trazer esse mesmo olhar regenerativo para a própria cultura, para a própria liderança, né? Esses têm sido temas cada vez mais presentes, né? Então, a gente falar sobre uma cultura regenerativa, uma liderança regenerativa, né? O que isso significa? Quando a gente fala sobre regeneração, a gente está falando sobre construir saúde, né? Então, é mais do que eu pegar aquilo que existe, eu conseguir abrir espaço, né, para o novo, eu regenerar aquilo que não está legal também, aquilo que talvez não sirva mais e abrir espaço para o novo. Ao mesmo tempo, eu começo a mudar a minha orientação, onde eu não estou, né, pensando na máxima que eu, pelo menos, aprendi lá quando fiz, né, faculdade de administração de empresas, de maximizar o retorno financeiro para poucos, né, ou só maximizar o retorno financeiro para os acionistas. Quando eu falo sobre uma nova economia, eu estou falando sobre gerar uma riqueza e circular essa riqueza, para que isso possa, inclusive, apoiar a gente a reduzir desigualdades.
Então, eu não estou focando ali no lucro para o acionista, eu estou pensando num resultado multi-stakeholder, e um resultado que não é um resultado apenas financeiro, é um resultado em termos de geração de valor. Então, qual é o valor que eu gero para esses diferentes stakeholders e que está alinhado cada vez mais a uma visão de impacto positivo e a um propósito maior. E, ao mesmo tempo, se tem tudo isso, né, esses 3 itens do começo, né, eles talvez falem mais sobre essa orientação para fora, né, do negócio para fora. Quando eu olho para dentro, eu preciso ver isso também alinhado, eu preciso ver essas premissas ali presentes. Então, eu preciso parar de enxergar pessoas apenas como recursos, né? E eu colocar cada vez mais essas pessoas no centro do negócio. Como a gente gosta de dizer dentro da tribo, todo desafio de negócio é, na verdade, um desafio de gente. Então, não dá para eu pensar em crescer, em expandir, em gerar mais lucro, em reduzir custos e despesas, se eu não considerar, né, nessa equação os desafios de gente. E sabendo reconhecer, como o Edson falou, né, falar sobre cultura pode ser leve, mas é também complexo, né? A cultura, ela é complexa, ela é profunda e ela é essencialmente humana. E ela nasce muito da liderança. E quando a gente pensa em liderança nessa transição de modelos, a gente sai de uma liderança que foca muito em competição ou do que a gente, né, costuma caracterizar ali como comando e controle, para uma liderança cada vez mais pautada na colaboração, na confiança, que escuta as pessoas e que talvez não é essa liderança heróica que dá conta de tudo, que sabe resolver tudo, tem resposta para tudo. É uma liderança que, assim como nós, é uma pessoa que tem os seus desafios, que também precisa cuidar de si, da sua saúde mental, para ser uma liderança cada vez melhor. E quando a gente olha em termos comportamentais e estruturais, né, para a cultura que essa liderança sustenta, a gente fala cada vez mais sobre comportamentos que saem de um lugar de reatividade, onde eu só reajo, onde eu acho que eu tenho que fugir ou lutar, ou que eu estou constantemente sendo ameaçado, para eu pensar em comportamentos que fluem cada vez mais através da criatividade. E as bases aqui de reatividade e criatividade se conectam muito, né, com a minha, né, e com a visão que eu conheci aí de um neurocientista, o Daniel Friedland, sobre liderança consciente. E, por fim, quando a gente fala sobre cultura, que é porque estamos aqui hoje, a gente fala sobre sair de uma ótica de uma cultura organizacional com concentração de poder, que olha para as pessoas como recursos, que talvez, né, influencia uma liderança que gera mais reatividade, que trabalha, né, operando aí em comando e controle, para uma cultura com artefatos e rituais, né, com esses elementos mais estruturais que distribui poder, porque distribuir poder também vai ser uma forma de circular a riqueza, não só a riqueza financeira, né, mas a riqueza de bem-estar, da saúde que existe ali dentro, de autonomia e poder para as pessoas poderem se desenvolver como profissionais e poderem, por si só, né, contribuir para essa geração de valor multi-stakeholder. Quando a gente olha para toda essa nova economia que está posta aqui, quando a gente pensa o que está por detrás dela, né, por isso que a gente foi descendo, a gente foi falando cada vez mais sobre aspectos mais internos da organização, a gente precisa, né, olhar esse iceberg como um todo. Não adianta eu olhar, né, para essa transição entre um modelo de gestão tradicional e um modelo orientado à nova economia, se eu não conseguir sair da superfície, que são aqueles aspectos mais fáceis de observar, que é o próprio modelo de negócio, que são os comportamentos das pessoas no dia a dia, né? Porque cultura nada mais é, de uma maneira posta muito simples, do que o jeito de se fazer as coisas, né? Do que esses comportamentos diários, a maneira das pessoas se relacionarem, tomarem decisões no dia a dia. Só que a cultura também é, porque esses comportamentos são fruto das camadas, né, que estão ali abaixo, né, da linha que a gente consegue enxergar. A cultura também é toda essa parte que fica aí escondida e que orienta esses comportamentos. Então, ela é também esse modelo mental que está ali por detrás. E quando a gente fala aqui hoje sobre uma cultura consciente, é uma cultura consciente de toda, né, de toda essa complexidade, de toda essa profundidade, que é capaz de imergir e entender os valores e as crenças fundamentais que estão lá no fundo e que fazem com que um determinado modelo de gestão, de liderança, uma determinada estratégia, visão de sucesso, né, como perspectivas ali dessa cultura, elas sejam postas
e que, por sua vez, se desdobra num modelo de negócio que pode ser apresentado, né, e em comportamentos que as pessoas têm no dia a dia. Então, quando a gente fala sobre a cultura ser complexa, ser profunda e essencialmente humana, a gente está falando sobre ser capaz de enxergar esse iceberg, tanto sobre como as relações são colocadas, quanto sobre o nosso próprio nível de consciência, né? Isso pede das lideranças esse mergulho interno em si, porque o nível de consciência que uma cultura vai ser capaz, né, de adquirir, ele está diretamente relacionado ao nível de consciência que as lideranças vão ser capazes, né, de desenvolver, né? E isso não vai ser fácil, né? Porque vão ter vários desafios para olhar, não necessariamente, né, as lideranças vão ter todas as respostas e elas também não precisam, né? Elas vão precisar ouvir muito e co-criar com as pessoas qual que é essa cultura consciente que quer ser ali colocada e cultivada dentro da organização. E se a gente olha um pouquinho para fora, né, por que a gente está falando sobre essa transição entre uma velha, né, e uma nova economia? Peguei aqui alguns recortes de diferentes notícias, não necessariamente vou entrar no detalhe de cada uma delas, mas só para a gente ver o que o mundo está falando sobre esse momento de um reset, né, do capitalismo. Então, vamos parar e começar de novo, vamos pensar o que é esse formato, né, de economia, esse modelo, esse formato de negócios que a gente quer ter e o quanto que eles estão olhando para o que a gente precisa como sociedade, né, não só a nível econômico, mas também a nível social, mas também, né, a nível de governança, mas também a nível de meio ambiente. Então, a gente precisa trazer essas diferentes perspectivas, né, esses são os imperativos aí que são colocados nessas notícias que eu trouxe aqui mais no canto superior direito, que fala sobre a importância das empresas começarem a priorizar essas pautas e mais do que começarem, né, elas fazerem isso de forma cada vez mais diligente, cada vez mais séria e integrada de fato ao seu modelo de negócio, não como uma estratégia de marketing, mas sim como uma estratégia de coerência, de como elas são, né, enquanto negócio. E ao mesmo tempo você vê pela carta, né, do Larry Fink, que inclusive foi reproduzida ali dentro do blog do Capitalismo Consciente, a gente vê o próprio mercado de investimentos trazendo cada vez mais a importância desse capitalismo que se orienta aos stakeholders, desse capitalismo que tem um propósito, né, e que enxerga que propósito e resultados, a carta que o Larry Fink tinha feito, né, há algum tempo, falava justamente sobre essa polaridade entre propósito e resultados e que não era, né, algo antagônico, mas sim duas faces da mesma moeda. Então, quando a gente fala sobre colocar esse propósito na base, né, de como as organizações e como os negócios são feitos, trazendo esse relacionamento com os diferentes stakeholders, o que ele traz aqui é o quanto isso é fundamental para esse sucesso de longo prazo. E cada vez mais as pessoas estão pedindo isso, né? Se a gente olha esse artigo da Harvard Business Review, ele fala muito sobre as pessoas elas não querem mais só, né, ganhar dinheiro, né? Elas querem fazer algo que seja significativo. Então, essa orientação para propósito, para como a cultura acontece dentro da organização, as pessoas querem se sentir bem. Quem, né, agora nesse momento de pandemia, não quer encontrar um lugar, um ambiente saudável, criando relações saudáveis, se desenvolvendo, né? Coisas que vão muito além, né, de um trabalhar ali meramente para ganhar o salário no final do mês. E se a gente olha ainda por cima para os movimentos que têm acontecido, né, num aspecto global, se a gente olha para Sistema B, para Agenda 2030 da ONU, para o quanto que as pessoas, inclusive, têm começado a utilizar mais como critério de decisão, né, de compra, né, os consumidores, esse olhar para o impacto que as marcas, né, com as quais eles consomem, né, elas geram ou não, tudo isso mostra essa mudança num aspecto mais sistêmico, se a gente olhar para a economia como um todo. E tudo isso precisa ser levado em consideração quando um negócio vai olhar para a sua estratégia e para a cultura que vai ser capaz de sustentar ou não essa estratégia. Todos esses diferentes movimentos, eles mostram um pouquinho diferentes qualidades dessa cultura, né? Se a gente for olhar, talvez a cultura que está sendo pedida hoje, né, estejam as empresas conscientes sobre isso ou não, né, é uma cultura cada vez mais humanizada, uma cultura cada vez mais diversa, mais inclusiva, mais inovadora, né, que olha ali para a tecnologia, que pensa talvez em escala, que pensa em exponencialidade, uma cultura que se orienta a impacto, ideia aqui impacto, né, a gente está falando de impacto positivo, impacto socioambiental positivo, só que
a palavra que conecta todas essas diferentes facetas que uma cultura pode ter é que essa cultura consciente, ela vai ser evolutiva. Porque talvez agora a gente está falando, né, muito sobre essa cultura ser diversa, inclusive, ser humanizada, palavras que talvez a gente não usava tanto há alguns anos. Daqui a pouco a gente vai conhecer outros aspectos, a gente vai ter, né, novas mudanças na sociedade que vão pedir dessa cultura um novo movimento. E o importante é que essa cultura, ela tenha essa característica, né, de estar sempre antenada, olhando para as mudanças, olhando para o que o momento está pedindo. Eu gosto muito de uma filosofia, do ponto central da filosofia do Ayurveda, que de certa forma não tem nada a ver com cultura diretamente, mas que pode ter se a gente olhar para um aspecto de essa frase central, né, fala que nem tudo é bom para todo mundo o tempo todo. E aí, se a gente pensa numa cultura que é evolutiva, é uma cultura que é capaz de pensar, ok, o que é o melhor para todo mundo, né, ou para a maior parte das pessoas agora, para as diferentes pessoas, porque talvez diferentes pessoas vão pedir diferentes, né, necessidades dentro dessa cultura. E se a gente começar a olhar, então, para depois de ter visto que a cultura é aí, né, a cultura consciente, uma premissa, né, da nova economia, a gente olha para essa cultura consciente como essa cultura que é capaz de evoluir, que é capaz de aprender consigo mesma, com as pessoas que fazem parte, que fazem essa cultura acontecer no dia a dia, porque a cultura, ela não é o que está escrito na parede, ela não é, né, os valores, a missão que está ali posta, ela é o que as pessoas fazem ou não disso no dia a dia. E se ela é o que ou não as pessoas fazem no dia a dia, ela vai evoluir através das pessoas. São as pessoas que são esses terminais nervosos que são capazes de captar essas tensões que estão presentes ali na cultura e pensar o que é necessário para essa cultura evoluir. São as pessoas que são capazes de responder o que vai ser o melhor para todo mundo agora, né? E vão reconhecer que talvez alguns aspectos já não sejam mais tão bons. Talvez eles serviram no passado. Assim como a liderança, comando e controle, na época, né, da industrialização, talvez ela tenha servido bem para aqueles desafios que aquela sociedade tinha. Mas a gente já não é mais essa sociedade. E para a sociedade que a gente vive hoje, talvez são outros os comportamentos que a gente precisa enquanto cultura. E quando a gente fala aqui sobre, né, evolução cultural, eu trouxe uma referência que a gente trabalha dentro da tribo, que é uma abordagem autoral que a gente construiu, chamada de AMI. AMI, não à toa, né, tem também essa conotação, a gente fala muito sobre, por exemplo, né, outra polaridade que a gente poderia falar, além de propósito e resultados, a gente poderia falar sobre amor e performance. Como é que a gente consegue conciliar e sustentar uma polaridade de olhar para amor e performance dentro dos negócios? Por mais que raramente a gente utilize essa palavra, né, quando a gente fala sobre negócios. Mas o AMI também vem, né, como uma sigla aí que conecta a primeira letra de cada uma dessas palavras, de ativação, movimento e estrutura. Quando eu falo sobre ativação, eu estou falando sobre como que a minha cultura ela é capaz de manter esse radar ligado, manter esses terminais ali bem, né, bem atentos, para entender o que o momento está pedindo, né? O que eu preciso ativar de novo dentro dessa cultura? O que precisa evoluir? E como que isso é percebido, em especial, pelas lideranças, né? Então, eu costumo dizer que as lideranças, elas são como para-raios, e elas recebem uma boa dose, né? Uma boa carga aí de carga emocional, né? Diariamente. E isso pode ser, né, uma maneira delas também terem essa leitura de o que é isso que está acontecendo ali, o que o momento está me pedindo, o que as pessoas estão falando. Eu assisti esses dias um podcast, né, um vídeo de uma liderança, super recomendo, posso mandar o link depois para vocês no chat, e ela falava assim, que a liderança, né, e em especial a pessoa que é a CEO, é a última a saber das coisas. E aí eu achei tão interessante isso que ela colocou, porque ela falou que é quem está ali na ponta, quem está operando, né, fazendo os projetos, vendendo, no caso da tribo, que é uma consultoria, ou ali no chão da fábrica, enfim, depende do formato da organização, mas quem está ali na ponta é quem está vendo que precisa evoluir. Só que às vezes essa pessoa ela não tem ainda o repertório, ela não consegue traduzir isso numa necessidade organizacional, porque ela sabe do que precisa acontecer ali no dia a dia dela, mas ela não consegue ampliar essa visão para entender como isso é uma necessidade organizacional e talvez não esteja na agenda dela
talvez até no poder dela, dependendo da organização, endereçar essa questão. Por isso que é tão importante que as lideranças ouçam, né? Que elas ativem e tragam os novos princípios, mas que elas façam isso a partir de uma escuta muito atenta, né? De quem está ali na ponta, de quem está ali vivendo e pode ajudar a saber quais são as tensões que estão ali presentes. Ao mesmo tempo, né, essa ativação, ela precisa de um movimento para ela continuar a ter vida, senão ela vai ser uma ativação, eu vou trazer um elemento novo na cultura e ele vai morrer no momento seguinte. Então, eu preciso de movimento engajando todo o time nesse mesmo movimento de evolução cultural, conseguindo trazer esse aspecto sutil e prático no dia a dia. E, por fim, eu preciso de uma estrutura, eu preciso olhar para os artefatos, para os rituais, para os processos que existem e sustentar essa nova cultura ou esse novo momento da cultura, porque às vezes não mudei tudo, né? Mas eu adicionei um novo elemento. E eu preciso sustentar isso no longo prazo e eu só vou conseguir fazer isso se eu tiver uma estrutura que suporte isso, que mantenha isso vivo ali dentro daquela organização. Porque se depender das pessoas, não é que é um problema, mas quer dizer que eu estou fazendo o desenvolvimento das pessoas, o desenvolvimento humano. E no momento que essas pessoas saírem? E aí? O que acontece? Eu preciso, na mesma medida que eu amadureço, que eu elevo o nível de consciência das pessoas, fazer o mesmo com a própria organização. Então, eu preciso elevar a maturidade organizacional. E elevar a maturidade organizacional significa institucionalizar, estruturar, consolidar as coisas, para que as novas pessoas que venham já entendam o que é essa cultura, para que os processos, rituais e artefatos, de fato, espelhem a cultura que eu quero, né? E não olhem para um outro aspecto. E quando eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um desses elementos dentro dessa jornada de evolução cultural, quando a gente fala sobre ativação, é muito importante que a gente ressignifique a famosa frase, né, de que a cultura come a estratégia para o café da manhã, porque ela é verdade. E ela é verdade por quê? Porque muitas vezes essa cultura não é consciente. Se eu tenho uma cultura ali que não é consciente, se eu não estou trabalhando ativamente essa cultura, eu vou traçar uma estratégia, traçar todo um plano de negócio, orientando, né, o meu negócio, as mudanças que são pedidas pelo mercado, as demandas que estão aparecendo, né, as oportunidades, os ativos que eu tenho, só que aí vai chegar no dia a dia e a cultura vai chegar e vai fazer o quê? Ela fala assim, não, eu vou por aqui, porque as pessoas vão continuar se comportando, tomando decisões da maneira como elas fazem, principalmente se elas estiverem meramente reproduzindo padrões inconscientes. Então, não adianta eu traçar uma estratégia inovadora se eu não parar para entender se a minha cultura é uma cultura de inovação, se ela reforça isso no meu dia a dia. Agora, eu também posso ressignificar essa relação entre cultura e estratégia, né? E transcender aí essa visão de que a cultura come a estratégia para o café da manhã e enxergar a cultura como uma potencializadora da estratégia. Se eu entender que a minha cultura, principalmente se eu trabalhar ela de forma consciente, ela é um grande ativo estratégico que eu tenho, eu vou conseguir alinhar estratégia e cultura para que elas enderecem as mudanças que são pedidas, né? E eu não olho isso só do aspecto do negócio, né? Quando eu falei que todo desafio de negócio é um desafio de gente, o desafio de negócio está aqui na estratégia e o desafio de gente está aqui na cultura. Então, eu preciso alinhar os desafios de negócio aos desafios de gente e não achar que só endereçar os desafios de negócio vai ser o suficiente para promover as transformações organizacionais que são necessárias. Quando a gente pensa aqui em evoluir a cultura, né, de forma alinhada à estratégia, de maneira sustentável, eu estou falando sobre conseguir alinhar esses diferentes aspectos mais tangíveis, mais, né, estruturais, digamos assim, de olhar para resultados, de olhar para ações, com um aspecto mais sutil, de eu trabalhar as crenças, de eu trabalhar as experiências. Porque se isso tudo aqui está desalinhado, qual é a força que eu tenho para navegar no meio de incertezas, que é a única certeza que a gente tem hoje, né? A única certeza que a gente tem é que a gente está vivendo um momento, né, que é desafiador, que vai apresentar novos desafios desconhecidos. A gente não sabe quando, a gente não sabe o quê, mas a gente sabe que vai acontecer. E se a gente tiver um alinhamento entre resultados, ações, crenças e experiências, entre isso que é mais tangível, mais hard, digamos assim, e o que é mais soft, mais sutil dentro da minha organização, eu vou com certeza conseguir navegar por essas incertezas de forma muito melhor, de forma muito mais fluida.
e eu vou ter ali uma cultura que alinha essa minha estratégia, que se orienta a esses resultados que eu busco enquanto negócio. Porque daí eu tenho ações, eu tenho crenças, eu tenho experiências que me levam a esses resultados que eu quero como negócio, né? E não o contrário. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo trabalhar, né, o que eu gosto de chamar aí, que a gente chama muito dentro da tribo, de engajamento estratégico. Então, quando eu consigo trabalhar bem a cultura, né, e trabalhar esse pertencimento das pessoas, principalmente conectando-as ao propósito maior que eu tenho como organização, e eu conseguir fazer isso, direcionando e alinhando todo esse trabalho aos meus desafios como negócio, ao meu próprio planejamento estratégico, à minha visão estratégica, eu vou conseguir um engajamento que é muito mais relevante, que gera muito mais valor para mim como negócio, se eu pensar nesse stakeholder interno aí do time, das lideranças, que é esse engajamento estratégico, porque ele é um engajamento que vai gerar mais resultados para mim enquanto negócio. Ele é um engajamento que promove, ao mesmo tempo que um espaço para as pessoas pertencerem, elas pertencem dentro de um objetivo comum que eu tenho ali como organização, né? Eu não tenho só relações boas entre as pessoas, eu tenho relações boas para o propósito que eu tenho, né? A razão que eu tenho para ser. É para isso que as pessoas estão ali reunidas, elas não estão ali só porque é um ambiente legal, é porque é um ambiente legal, que as pessoas têm um bom relacionamento, têm relações saudáveis e que elas querem fazer, elas querem endereçar aquele desafio de negócio. Isso é uma coisa que motiva elas, que desafia elas, inclusive, a crescerem como pessoas e como profissionais. E a cultura, ela é esse exercício constante entre o interno e o externo. Essa é uma definição já mais rebuscada de cultura que o Schein traz, que olha para a cultura como esses padrões, né, que em algum momento um determinado grupo inventou, descobriu, desenvolveu, que ele aprendeu, que é a forma dele lidar com esses desafios entre ele se adaptar ao externo e ele integrar o interno. Então, ele vai ter sempre desafios internos e externos, né? Os desafios ali de mercado, os desafios com os clientes, os desafios de dentro do time, os desafios de cultura, os desafios de negócio, os desafios de gente. E qual que é o segredo, né? A cultura, ela vai ser a maneira que a empresa vai encontrar de se adaptar e de lidar com esses desafios internos e externos. E aí ela vai ver, ela vai aprender, né? Ela vai testar, vai descobrir que certas coisas deram certo e ela vai querer reproduzir isso. E a partir disso, ela vai, vai construir esses padrões, que no fundo vão dizer aquilo que aquela organização diz que é válido, diz que é importante, diz que vale a pena ser ensinado para as novas pessoas como esse jeito certo, digamos assim, de fazer as coisas, como esse, e aí não certo aqui, né, num sentido assim de certo e errado, mas é o jeito que a gente escolheu ser, o jeito que nós dentro dessa organização, dessa empresa escolhemos ser, tomar decisões, nos relacionar, endereçar os nossos problemas. E, no fundo, quando a gente fala sobre interno e externo, a gente está falando sobre essa visão de tensões, né? Eu falei um pouquinho sobre isso antes. Quando a gente fala sobre evoluir a cultura, inevitavelmente a gente precisa entender onde está pegando. Quais são as tensões culturais que estão ali presentes dentro da minha organização e qual delas está mais tensionada, né? Eu gosto muito dessa imagem que tem dentro de um e-book que a gente fez sobre cultura consciente, que vou deixar ali no final também para vocês poderem navegar, né, mais a fundo aí dentro dessa temática. A tensão, né, pensa nesse elástico entre a realidade atual, como as coisas são hoje, e como eu enxergo que elas podem ser no futuro. E às vezes não porque existe um problema, às vezes porque existe uma oportunidade. Às vezes a gente faz as coisas de um jeito hoje que pode ser muito melhor no futuro. E quanto maior a distância entre o hoje e o futuro, maior a tensão. Quanto maior a tensão, maior a prioridade para eu trabalhar uma intervenção cultural. Então, eu preciso olhar para a minha organização, preciso ali dentro de uma leitura sistêmica entender qual que é essa tensão, qual que é esse ponto de acupuntura que se eu mexer aqui, vai destravar, né, a energia, né? Talvez quem já fez acupuntura, quem já fez massagem, sabe que quando você acha ali o ponto de tensão certo, trabalha ali, né, o sistema todo relaxa. Mesmo que existam outros pontos de tensão, porque sempre vão ter pontos de tensão, assim como a gente sabe, né, que a incerteza, que o desconhecido, que os novos desafios vão vir, a gente sabe que internamente sempre vão ter pontos de tensão. Por quê? Porque
é isso que vai fazer a organização querer evoluir. É eu ver que hoje as coisas estão de um jeito que podem ser ainda melhores no futuro. Não porque estão ruins, mas porque podem ser melhores, ou porque existe um problema para ser endereçado. E aí essas tensões, né, vão ser a fonte de ativação, de eu trabalhar essa ativação dentro da evolução cultural. E começando e sabendo a importância da liderança, porque como, né, o Peter Sand trouxe no Festival AME, que a gente organizou aí, né, e que ele teve a participação lá em 2020, a liderança, ela é essa representação simbólica do que a empresa é e do que ela quer ser. Ou seja, justamente dessa tensão. A liderança hoje, com o seu nível de consciência hoje, já representa simbolicamente o que essa empresa é. E também aquilo que ela quer ser, aquilo que ela enxerga que ela pode ser ainda melhor, aquilo que ela enxerga que ela precisa resolver, que ela precisa endereçar. Então, o que isso daqui quer dizer? Quer dizer que a liderança, ela vai ser o espelho dessa cultura. Se eu souber trabalhar bem a liderança, eu vou conseguir, através da liderança, mostrar simbolicamente o que é essa cultura, o que são esses comportamentos desejados, o que é esse norte que a gente está perseguindo. E aí, quando eu for trabalhar o aspecto de movimento, vai ser muito mais fácil de eu engajar esse time, se existe essa coerência entre a cultura que eu desejo e a maneira como as lideranças espelham essa cultura no dia a dia. E aqui é fundamental, né? O Edson comentou, né, sobre diversidade lá no comecinho. Todas, né, e todos são importantes, e quanto mais eu somar esses pontos de vista diversos, melhor vai ser a visão, mais completa vai ser a visão de mundo que eu tenho para atuar como organização. Porque pensa naquele iceberg, né, e no modelo mental, nas crenças que estão ali por detrás. Se eu tiver só pessoas iguais, que vieram de uma história parecida, elas vão enxergar, né, vão ter uma visão de mundo ali também meio parecida. E que talvez vai ser um pouco míope, porque a sociedade, né, se elas não representarem toda a diversidade que a gente tem como sociedade, talvez a minha organização não vai conseguir endereçar as inovações necessárias, não vai conseguir gerar o valor, né, que ela poderia, considerando como realmente é essa sociedade. Então, aqui, né, quando a gente fala sobre movimento e sobre engajar as diferentes pessoas, vai ser muito importante a gente partir dessa premissa, e recomendo muito o livro, né, do Bob Chapman, junto com o Raj Sisodia, que fala sobre todos serem importantes, né, e sobre quão importante é que a gente enxergue essas diferentes perspectivas, né. Como eu falei que a liderança precisa ser aquele radar, né, ela precisa captar quais são as tensões, ela vai fazer isso ouvindo esses diferentes pontos e conseguindo trabalhar isso com uma abertura, com uma humildade, sem levar para o pessoal, por mais que seja difícil. Eu tô falando assim, é difícil, né? Não é legal você ouvir às vezes, né? Quando eu ouço às vezes coisas sobre a tribo, sobre como a tribo poderia ser, eu já fico pensando, nossa, eu devia estar fazendo alguma coisa, é minha responsabilidade. E aí a gente precisa separar um pouco as coisas, de não levar tão para o pessoal, né? E pensar, não, beleza, as pessoas estão me passando isso, o que isso representa, né? Quais são as necessidades organizacionais que eu preciso endereçar? Sem eu puxar essa responsabilização como uma culpa, mas sim eu pensar numa corresponsabilização. Ok, então como é que eu, como liderança, com as minhas outras lideranças, com os meus times, vou endereçar essas tensões, esses desafios? E como eu vou fazer essa escuta de uma forma tão profunda, né? Que eu falei lá sobre a cultura ser muito profunda, que eu vou ter abertura tanto a nível mental, né? Então, eu vou estar com a minha mente aberta para ouvir aquilo que a pessoa está falando, mesmo que não seja a forma como eu enxergo. Eu vou estar com o meu coração aberto para que a gente chegue, né, em um lugar comum, e com a minha vontade aberta, que é o que, combinados, vão me permitir chegar no que o Otto Scharmer fala, né, que é o quarto nível aqui de escuta, que é um nível de escuta generativo. Porque eu não estou mais ouvindo só tipo, a visão, né, da Amanda, do Edson, da Stephanie. Não, eu estou escutando o campo. E eu estou entendendo o que esse campo está pedindo para acontecer de novo. Né? É essa escuta mais profunda que vai me permitir entender quais de fato são as tensões postas ali naquele ambiente organizacional e como eu posso fazer para endereçá-las. Porque, no fundo, não tem uma verdade absoluta, né? Todo mundo está enxergando uma perspectiva da sociedade. Então, se a gente olhar para essa figura aqui, eu olhar um quadrado, eu olhar um círculo, eu olhar um cilindro, tudo isso é verdade, mas é uma verdade parcial. E aí eu preciso trazer essas verdades à tona
se eu quiser chegar nesse ponto de acupuntura, se eu quiser entender de fato o que está acontecendo naquela cultura, não só a superfície, não aquilo que, tipo, os sintomas que é fácil de eu entender, de eu enxergar, inclusive no dia a dia. Se eu quiser chegar na raiz das questões, eu preciso trazer essas múltiplas percepções, perspectivas, né, à tona. E aí a gente consegue, né, quando a gente abre espaço para escutar de forma profunda, para escutar dessa forma generativa e conciliar, né, essas diferentes perspectivas, a gente abre espaço cada vez mais para o nível de complexidade que a cultura pede e que a cultura consciente, em especial, pede, para eu poder sustentar polaridades. Porque a cultura consciente, ela não vai ser a cultura simples que é assim, certo e errado, é binário, é 0 ou 1. Não é assim, né? O ser humano não é assim. Se a gente fosse, né, se fôssemos robôs e daí a cultura fosse desenhada para robôs, talvez funcionasse bem, né, dessa maneira. Mas não, a cultura consciente, ela vai pedir que a gente olhe para essas polaridades, que a gente olhe para amor e performance, propósito e resultados, e a gente entenda como é que a gente sustenta isso. E por que vai ser importante de sustentar. E aí, ao falar mais sobre esse aspecto de sustentar polaridades, eu trouxe aqui esse elemento mais de estrutura e algumas ferramentas para vocês pensarem, né, como que vocês podem aplicar isso dentro da organização de vocês. Porque, no fundo, quando a gente fala ali no E do AME, que a gente precisa olhar para a estrutura para sustentar essa cultura no longo prazo, os artefatos, os processos, os rituais, eles são tão importantes porque as tensões ali que eu descobri, seja eu estando ali, né, no meu dia a dia vivendo, seja eu sendo uma liderança que escutou, que percebeu alguma tensão, essas tensões, elas vão revelar para mim histórias. Quais as histórias que estão sendo ditas e que às vezes não estão sendo compartilhadas, mas elas estão ali presentes, mesmo que elas não estejam sendo ditas em palavras. E essas histórias, por sua vez, podem inspirar artefatos, e artefatos cada vez melhores, porque daí eu posso parar para pensar, opa, peraí, se essa tensão está contando essa história, e não é essa a história que eu quero contar, qual que é a história que eu quero contar, e qual que é o artefato, qual que é a maneira tangível que eu tenho de mostrar que é essa história que eu quero contar? De lembrar as pessoas diariamente, porque qual é a beleza do artefato? O artefato, ele é usado constantemente, né? A gente fala assim, né? A gente brinca. A garrafinha d'água, né? Ela é um artefato para me lembrar de tomar água constantemente quando estou aqui nas reuniões. Eu lembrar de tomar água. É um artefato simples? Simples. Funciona? Bom, para mim funciona. Pode ser que para outras pessoas não. E aí, como é que a gente começa a pensar nesses elementos tangíveis, nesses artefatos que vão materializar a cultura e que vão materializar a cultura desejada? Porque se eu não fizer isso de forma consciente, esse caminho ainda vai acontecer. Só que eu não vou estar parando para saber se as histórias que estão sendo contadas, se as pessoas têm consciência disso ou não, e se são as histórias que a gente quer contar. E se são os artefatos que sustentam essa cultura que a gente quer. Que às vezes a gente até posiciona para fora, a gente até diz que é para o mercado, mas que às vezes é um pouquinho difícil de sustentar internamente. E duas ferramentas que eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa, né, olhar para a cultura e entender como é que a gente diagnostica mais isso, como isso apoia a gente a depois pensar nos artefatos, né? Então, vou fazer um caminho da leitura do diagnóstico, aqui através do OCAI. O OCAI, né, é uma sigla para Organizational Cultural Assessment Instrument. Né? Então, é um instrumento, né, de assessment, aí, de avaliação sobre a cultura organizacional. E ele, acho que o mais incrível dele é que ele é muito simples, né? Ele coloca de uma maneira muito simples toda essa complexidade e toda essa profundidade da cultura. E às vezes a gente precisa, para poder entender, né, fazer sentido das coisas, a gente precisa simplificar, né, sem reduzir, né, a gente precisa tornar simples, na verdade, sem necessariamente simplificar, para que a gente possa falar sobre isso, para que a gente possa nomear e conversar sobre. Porque se a gente estiver num aspecto muito complexo, se a gente não conseguir dar nome às coisas, fica muito difícil de eu sentar para conversar com você sobre essa cultura e sobre como a gente pode evoluir ela.
Os arquétipos culturais, então, que o Cameron e o Quinn, né, trazem aí dentro do Okai, são, né, os 4 que estão aqui colocados: hierarquia, clã, mercado e adocracia. Hierarquia, né, e aí eu vou colocar no próximo slide que vai ajudar a gente a visualizar isso já melhor num formato aí que pode ser, né, de gráfico, quando a gente consegue mapear isso dentro da cultura. A gente trabalha, né, aspectos que são mais internos, clã e hierarquia, e mais externos, adocracia e mercado. E eles estão aqui colocados, né, nos seus opostos, inclusive, né? Então, normalmente a hierarquia, né, é mais oposta, né? É um polo e a adocracia é outro, o que não quer dizer que eu não possa conciliar os dois, porque no fundo qualquer cultura tem elementos dos 4 arquétipos, mas vai ter algum arquétipo que é dominante. Vai ter algum arquétipo que talvez para o meu desafio de negócio hoje vai ser mais relevante. E aí talvez as travas que eu encontro para colocar, né, a minha cultura a serviço da estratégia e vice-versa é eu endereçar justamente esse aspecto. Então, se eu falo que eu quero expandir o meu negócio, crescer muito, né, market share dentro de um mercado que é muito competitivo, né, eu preciso trabalhar aqui esse aspecto do mercado. Por quê? Porque o mercado é eu trabalhar uma organização voltada para resultados, voltada para metas, né? É eu trazer essa competitividade de uma forma saudável, né? Então, é uma agressividade comercial, uma competitividade saudáveis, né? Pode ser que tenha algumas organizações que não necessariamente trabalhem isso de forma tão saudável, mas quando a gente está falando aqui sobre uma cultura consciente, ela pode estar em qualquer um desses arquétipos como dominante. E ela precisa fazer isso dessa forma consciente, que olha, né, para o seu entorno, que faz isso de maneira responsável e alinhada àquelas premissas que a gente falou sobre nova economia. Então, a importância aqui do mercado é eu ganhar, né? Eu estou olhando esse market share, eu estou querendo ser a referência, né? O grande player dentro, né, da minha área de atuação. Quando eu olho para a adocracia, eu já estou falando sobre um ambiente muito de criatividade, de inovação. Então, eu quero estar na vanguarda. O meu ponto de referência é estar na vanguarda, né? Eu ser a vanguarda, não necessariamente eu ser o maior player, mas eu ser, né, visto como esse mais inovador, como esse lugar de vanguarda, onde eu tomo riscos, onde eu crio novos produtos, eu crio novos serviços, eu estou sempre à frente, né, das outras empresas, porque eu estou criando as tendências, né? Eu não estou seguindo as tendências, mas eu estou criando as tendências. O arquétipo da hierarquia, ele já traz um ambiente muito mais formal, mais estruturado, que tem procedimentos, processos claros, que pensem como coordenar tudo isso de forma eficiente para uma entrega confiável. E aí a gente pode, né, às vezes pelo nome, né, já ter um pré-julgamento de que o arquétipo da hierarquia não é tão bom, não é tão legal quanto os outros, mas ele é super relevante se a gente pensa, né, em organizações que lidam, por exemplo, com dinheiro, né? Se eu falo sobre bancos, quem aqui não quer um banco que seja seguro? Né? Poxa, o banco vai cuidar do meu dinheiro, então ele precisa ter processo, ele precisa ter uma organização, uma estruturação muito boa, porque ele não pode simplesmente perder o dinheiro do dia para a noite, né? Então, ele provavelmente vai ter esse arquétipo como algo muito forte, né, ali dentro, não vai ser o único, mas provavelmente vai ser algo muito forte. E por último, o arquétipo de clã é bem pensar aquela empresa que é muito família, né? Então, as pessoas se veem como uma grande família, as relações são muito pautadas, né? São muito valorizadas, são muito próximas, né? E muitas vezes existe, inclusive, um olhar até que transcende ali o profissional, né? Que vai para esse pessoal, que as pessoas se veem como mentoras, né? Umas das outras, ou com figuras paternas e maternas, por isso que a gente, né, fala sobre essa grande família. E essa organização, ela vai incentivar e vai olhar muito para colaboração, para escutar as diferentes pessoas. E isso, assim como todas as outras, qualquer um desses arquétipos tem as suas luzes e sombras. Às vezes eu querer criar algo participativo demais, né, para quem conhece a visão ali do Frederic Laloux, né, sobre os níveis de consciência, uma cultura verde demais também não é fácil, né, de eu lidar. Também tem os seus desafios, porque se todo mundo quiser participar de tudo o tempo todo, eu vou levar muito mais tempo, eu vou perder a agilidade que eu poderia ter enquanto negócio. E aí, quando eu consigo enxergar onde eu me posiciono como cultura, como as coisas estão hoje, né, o azulzinho, e como elas
podem estar, né, e como vai ser melhor que elas estejam, eu consigo entender as tensões que estão ali presentes. E aí eu vou trazer isso para vocês num formato de um exemplo aqui, de um case real, de um projeto que a gente fez dentro da tribo com uma empresa de educação. A gente normalmente contrasta, né, o resultado do OCAI, que é o que está aqui do ladinho, com uma pesquisa de valores, né, onde as pessoas têm que escolher os valores que são mais presentes dentro daquela organização, e ao contrastar as duas informações, a gente consegue entender quais são os valores que sustentam aquela organização, que já estão presentes e que, né, podem ser reforçados, e se reforçados vão apoiar nesse alinhamento entre cultura e estratégia. Quais são os valores que eu preciso desenvolver, que vão ser alavancas de transformação que hoje eu não tenho e que eu preciso ter mais. Aqueles que eu vou manter, porque eles já estão ali presentes, vão ser movimentos naturais, mas eles não são tão estratégicos assim a ponto de eu reforçar. E, por fim, quais são os valores ou o valor que são uma barreira hoje, uma barreira cultural e que eu preciso ressignificar, né? Não basta eu querer, né, enfim, se eu manter isso, isso vai ser nocivo para a cultura, porque hoje ele está mais presente do que gostaria de estar. E aí o exemplo aqui dessa empresa de educação, ela traz aqui, então, as principais tensões, né? Essas duas flechinhas mostram as principais tensões. Então, existe um pedido de mais hierarquia que se conecta a esses valores justamente de segurança, de clareza, de organização, de eu entender como as coisas funcionam, de eu saber como fazer as coisas, quais são os processos para eu poder crescer. Essa é uma empresa de educação que estava, né, na época, inclusive, com uma estratégia muito forte de crescimento, né, fora, inclusive, das grandes capitais. E esse desafio de crescimento, de expansão do negócio, né, ele estava sendo agressivo, de certa forma, né, num ponto que a cultura estava pedindo para ser menos orientada a mercado, e aí lembra que eu falei que mercado tem muito a ver com esse olhar para a expansão do negócio, crescimento, market share, e estava pedindo aqui mais hierarquia, porque estava pedindo assim, poxa, tá bom, vamos crescer? Vamos, mas vamos fazer isso de uma forma então organizada, né? Como que a gente cresce? Quais são os elementos que estão ali postos, que estão ali presentes, que eu preciso replicar? E aí, quando a gente olhou para todo esse cenário, para esse pedido em termos de valores, para essas tensões culturais, a gente trouxe uma leitura de como é que, para aquela organização, a gente poderia trabalhar esse compromisso com o propósito. E aqui, gente, está o logo da Xpeed, mas não é a Xpeed, tá? Porque eu falei que era empresa de educação. É que a aula que eu dei lá, eu falei também sobre esse case. Mas como é que a gente olha para esse compromisso com o propósito, que era o propósito, né, dessa empresa específica, e como que a gente consegue manter as relações humanizadas, né? Então, eles tinham aqui, né, parte, né, dessa orientação para propósito como algo para ser reforçado, e eles tinham, né, muito uma visão de enxergar a própria escola como grande amigo ali dos alunos, né? Existe uma visão entre a escola como grande amigo dos alunos e, ao mesmo tempo, a escola que gera esses resultados, que faz você entrar, né, nas faculdades que você quer. Existe essa tensão cultural. E a gente entendeu como é que a gente poderia trabalhar uma cultura empreendedora dentro dessa organização que quer crescer, que quer expandir, né, o seu mercado e que quer fazer isso de forma diferente de outras escolas, e como que ela precisava desse apoio, né, para fazer essa travessia e manter essa orientação, esse compromisso com o propósito, como ela precisava desse apoio de processos estruturados, porque senão o crescimento dela ia ser muito mais difícil, e as pessoas estavam pedindo isso, as pessoas estavam sentindo falta disso, né, isso com uma agressividade muito grande, estava fazendo as pessoas, né, não entenderem como elas poderiam apoiar dentro desse desafio de negócio da melhor maneira. E aí, para a gente poder explorar uma outra ferramenta, né, quando a gente olha para o mapa de polaridades, aqui é uma outra ferramenta, né, dentro do conceito de gestão de polaridades, né, um exemplo de ferramenta que vocês podem utilizar para entender como sustentar essas polaridades. Porque quando eu falo que uma empresa, como essa empresa de educação, ela precisa trabalhar uma cultura empreendedora e ela precisa trabalhar processos estruturados, parece que eu estou falando de coisas opostas, né? Como assim eu vou trabalhar a cultura empreendedora, que é a adocracia, e eu vou trabalhar esses
processos mais estruturados, né, que eu estou falando aqui do arquétipo da hierarquia, como é que eu vou sustentar isso no meu dia a dia? Fazer as duas coisas ao mesmo tempo, de formas paralelas. O mapa de polaridades, na maneira como ele é preenchido, ele ajuda a gente a entender quais são comportamentos ou questões que estão ali presentes para mim em polaridades diferentes e que são positivas, construtivas e nocivas, não são saudáveis. Para que eu, ao endereçar os meus desafios, então vamos supor, para esse caso dessa empresa de educação, eu tenho aqui uma polaridade que é a hierarquia, que hoje não está muito presente, então provavelmente ela estava operando aqui. Quando não tem hierarquia, né, o que incomoda? Quais são os resultados negativos que aparecem? E ao ela operar aqui, né, se ela quisesse ficar, né, se ela quisesse transcender isso para um olhar mais de inovação, ela poderia correr o risco de ficar fazendo esse movimento aqui, vocês viram esse movimento, né, da Lemniscata, que é o nome desse símbolo do infinito, ali com uma Grazi dentro da webinar de liderança consciente. Se eu ficar aqui embaixo, eu vou ficar oscilando entre as duas polaridades da hierarquia e da adocracia, só que de uma maneira que não é saudável, com o pior, digamos assim, delas. E a ideia dessa ferramenta, né, do mapa de polaridades, é que eu possa fazer essa movimentação, mas aqui em cima, onde eu consigo sustentar uma cultura que, ao mesmo tempo que olha para ter processos estruturados, também olha para inovar enquanto mercado. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês, não dessa empresa, mas como que a gente poderia aplicar esses dois polos de adocracia, inovação, né, em outras palavras, e hierarquia, processos estruturados, né, estrutura de outro. E como eu posso fazer isso de maneira consciente, porque se eu trabalhar aqui no construtivo, eu estou conseguindo trabalhar essa cultura mais consciente. Se eu ficar ali no piloto automático, talvez só reproduzindo padrões, sem parar para pensar naquilo que eu estou fazendo, eu vou cair nessa cultura mais inconsciente. E aí eu não vou conseguir trabalhar o melhor, eu não vou conseguir provavelmente alinhar a minha cultura e a minha estratégia. Se eu fizesse isso, né, a adocracia de maneira não saudável, ela seria eu sempre começar do zero. Toda vez eu vou começar uma coisa sempre do zero, sempre do zero. Ou eu estou ali inovando sem necessariamente pensar no valor que eu estou gerando, ou pensar se essa inovação está contribuindo para o meu propósito, sem ter um foco, né, de certa forma. E eu estou inovando sem trazer estrutura. Então eu saio explorando, mas eu não consolido. Se eu não consolido, lembra o que eu falei? E se, né, eu tenho pessoas ali brilhantes que estão fazendo essa inovação, mas eu não consolido, eu não crio estruturas, eu não institucionalizo. O que acontece quando essa pessoa sai? Sai com ela essa característica da minha cultura. E se a maior parte das pessoas que representam essa cultura mais inovadora sair da minha empresa, eu não tenho mais uma empresa inovadora. Porque eu não consegui traduzir essa inovação em termos de estrutura, em termos de artefatos, em termos de cultura. Então, o que resolve, né, esse ponto aqui, né, não saudável, negativo da adocracia? O que resolve é eu ter, talvez, foco, assertividade, uma direção, uma disciplina, uma organização, eu conseguir convergir, e esses são aspectos, né, que estão ali conectados com o arquétipo da hierarquia, o que podem estar dentro desse exemplo aqui, né? Dentro, quando você for preencher para a sua organização, você tem que pensar, né, se perguntar as perguntas que estavam aqui no outro slide, que é o que incomoda aqui embaixo, se essa situação aqui que te incomoda, que gera efeitos negativos, ela fosse resolvida, como é que seria? Como que você se comportaria? Se isso daqui for em excesso, que é a pergunta 3, quais são os efeitos que isso pode gerar, se em excesso? Quais são os comportamentos nocivos que podem acontecer? E, por fim, como é que você resolveria esses excessos? E como que você, então, se comportaria, né, e sentiria ao resolver esses excessos? Essas são as perguntas básicas, que são genéricas, porque elas se aplicam a qualquer coisa. Então, a primeira vez que eu interagi com essa ferramenta foi pensando na polaridade feminino e masculino, e colocando isso. Quais são os meus comportamentos, né, não saudáveis quando eu estou ali no feminino não saudável, aí eu vou para o masculino saudável, o masculino não saudável, e eu termino no feminino saudável. Então, a mesma coisa aqui, né, eu fiz com esse exemplo de adocracia e hierarquia, para a gente ver um pouquinho do que seria. Desse foco e dessa assertividade, se eu fizer isso em excesso, eu vou cair numa estrutura top-down, né, hierárquica demais, hierárquica num sentido, né, mais
mais pejorativo, digamos assim, da palavra. Talvez eu vou ser muito mecânica, muito burocrática, vou criar algo que a estrutura vai estar ali, né, e eu vou achar que ela vai servir bem, mas que talvez ela seja insensível, que talvez ela não tenha ali alma, né, inclusive. Ela tem ali as estruturas, tem os processos, mas e a alma dessa organização, né? Que o propósito, ele precisa estar vivo e ele precisa permear essa estrutura. E a maneira, talvez, de eu endereçar isso daqui, né, e essa concentração de poder, e eu ter poder sobre, não poder com as pessoas, é eu trazer empatia, inclusão, escuta, confiança, criatividade, vulnerabilidade, cocriação, colaboração, que talvez sejam bons exemplos de comportamentos que eu posso ter numa cultura, né, de adocracia saudável. Os artefatos, né, eles são esses elementos tangíveis que ajudam a gente a materializar a cultura, como eu tinha comentado antes. E eles podem acontecer sendo manifestações físicas, comportamentais, verbais, né? Inclusive as verbais, quando a gente pensa na linguagem que a gente utiliza, são das maneiras mais sofisticadas, assim, de símbolos culturais que a gente cria, né? As narrativas, as histórias que são contadas e passadas adiante. Então, desde a minha própria identidade visual, a maneira como o meu escritório está colocado, se eu tenho escritório remoto, não tenho, se é híbrido, como é híbrido, né? Como funciona, aos rituais que as pessoas fazem, a maneira como elas se comunicam, como elas se recompensam e se punem, seja a nível de feedback, seja o próprio mecanismo de remuneração que uma organização tem, até a forma como as pessoas conversam entre si, os jargões que são criados dentro daquela cultura, tudo isso são artefatos que ajudam a comunicar quais são os valores daquela cultura e que comunicam isso para os diferentes stakeholders, porque a ideia é que eu consiga criar tamanha coesão cultural que a minha forma de se comunicar para fora, de me posicionar, de trabalhar o meu marketing, ela está alinhada com a maneira como eu me comunico para dentro. E esses artefatos, né, eles vão ser o que vai ajudar a gente a endereçar e sustentar essas polaridades. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar essa adocracia, essa hierarquia e ficar aqui nesse movimento saudável do que é trabalhar isso dentro de uma perspectiva de cultura consciente, eu posso me perguntar quais são hoje os artefatos que eu tenho que me apoiam a fazer isso? Quais são artefatos que eu tenho que talvez me colocam mais nessa cultura inconsciente? Como é que eu posso revisá-los? Como é que eu posso redesenhá-los? Porque, no fundo, né, o Peter Senge também fala que nenhuma... que a situação ali, né, nenhuma empresa está quebrada, né? O que está acontecendo é que aquilo que está sendo reproduzido, ele foi desenhado para ser daquela maneira. Então, se existe algo nos resultados, né? E aí não só resultados financeiros, estou falando de resultados assim de bem-estar das pessoas, que não está legal, eu preciso redesenhar as estruturas para conseguir ter novos resultados. E é justamente olhando para artefatos que eu vou conseguir redesenhar essas estruturas. E aqui, um case, um exemplo para vocês, né? Dentro do Grupo Anga, que é a holding da qual a tribo faz parte, a gente, desde lá o inicinho, a gente tem um sistema de gestão autogerido. É a maneira que a gente tem de poder trabalhar a visão, né, de um nível de consciência ali mais elevado, com distribuição de poder, olhando para um propósito evolutivo, trabalhando a integralidade. Então, a forma que a gente teve de materializar isso foi através do próprio sistema de gestão. E isso é uma maneira, inclusive, de talvez a gente endereçar aquele ponto, né, de sustentar a polaridade da adocracia e da hierarquia, porque eu tenho um sistema de gestão com padrões que sustentam isso, que trazem esses processos mais estruturados, hierarquia, e eu tenho, do outro lado, a inovação, de eu trabalhar dentro de um sistema autogerido, eu dar autonomia para as pessoas, voz, poder, justamente para a gente poder trabalhar essa adaptabilidade evolutiva. Então, aqui como um exemplo de artefato que poderia, inclusive, endereçar essa polaridade. E, por último, né, a gente falou e já trouxe um pouquinho no começo, o quanto que essa cultura consciente, ela é uma forma não só de evoluir a organização, mas de, ao evoluir a organização, evoluir a própria sociedade. E aí aqui eu trouxe um trecho, né, de um livro que eu gosto muito, que não é um livro sobre business, sobre cultura, business pelo menos, né, fala sobre cultura num aspecto muito mais social e muito conectado ao feminino, que é o livro Mulheres que Correm com os Lobos, que diz o seguinte, diz que a cultura é a família da família. Se a família da família sofre de várias enfermidades, todas as famílias dentro daquela cultura terão de lutar com os mesmos inconvenientes. Há um ditado que diz que a cultura cura.
Se a cultura tem essa propriedade medicinal, as famílias aprendem a curar. Então, é justamente essa situação que conecta essa visão de que, no fundo, se a gente conseguir evoluir a cultura dos negócios e trabalhá-la de forma mais consciente, a gente pode trazer esse mesmo paradigma e essa mesma evolução para a cultura que a gente compartilha como sociedade. Porque essa é a cultura em que todos e todas as famílias ou as empresas, poderiam ser vistas assim também, estão inseridas. Então, se a gente, como empresas, construir essa cultura mais consciente, a gente consegue influenciar cada vez mais essa perspectiva estrutural da cultura que a gente faz parte enquanto sociedade. Deixo aqui um QR Code, né, e o link, se o QR Code não estiver funcionando, posso mandar o link também aí para vocês no chat do e-book sobre cultura consciente que a gente fez dentro da tribo em parceria com a HSM Management. E aí, se vocês quiserem saber mais sobre o tema, investigar mais alguns dos pontos que eu falei aqui, tem lá mais sobre boa parte do que eu trouxe aqui, embora não tenha sobre tudo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, tenham, né, trazido boas provocações e estou super aberta agora para falar sobre as perguntas. Tem aqui também um QR Code para se vocês quiserem se conectar comigo no LinkedIn e trocarem mais sobre ou trazer alguma pergunta que não der tempo da gente explorar hoje. Obrigada pelo espaço. Nós que agradecemos, Stephanie, pela fala incrível. Fiquei encantado aqui ouvindo, cheio de anotações, né? E muito contente com a densidade, com também a perspectiva prática de recomendações concretas, instrumentais, né? Muito bom mesmo. O pessoal está pedindo o link do e-book e tudo mais aqui. Cabe a mim agora aqui fazer uma interface entre você e os colegas que estão acompanhando, né? Que é a gente fazer uma rodada de perguntas e respostas aqui, né? Temos algumas. Para destacar a pergunta da Margot, que diz o seguinte, ela fala de um caso em particular em que uma organização, apesar de se apresentar um repertório que está presente aí na sociedade como um todo, da necessidade de a gente, né, combater o machismo, combater o racismo, etc., a gente ainda persistia aquelas visões ainda, vamos chamar de retrógradas, né? Às vezes realmente preconceituosas, que ainda está presente, né? São inconsistências, né? Desafios que a nossa sociedade ainda tem. Queria ouvir um pouquinho você, que experiências você tem, né? Para superar essas coisas mais, inclusive, dolorosas aí da nossa sociedade ainda, né? Como é que a gente efetivamente supera o machismo que, às vezes, apesar de os discursos estarem sendo resolvidos, às vezes a essência ainda não, né? Como é que você vê esse ponto e como você vê o instrumento para que a cultura vá se aprimorando de alguma maneira, como você mencionou no início, evoluindo? Perfeito. Acho que um bom primeiro passo, né, é a gente começar a entender como que a gente reproduz parte dessas crenças dentro da gente mesmo. Às vezes não porque a gente fala algo que seja machista, e aí homens e mulheres, né? Mas até pela forma como a gente pensa ou como a gente encara as coisas. E aí, para a gente poder olhar para dentro e reconhecer isso, e aí em especial um convite para mulheres, tem um livro maravilhoso que ele traz assim qual que é daí na leitura das autoras, né, o que elas chamam de filtro feminino, que é um filtro que são as crenças bases que fazem parte dessa sociedade, né, machista, que são reproduzidas, né, nesse sentido, e que ajudam a gente a entender como endereçar. Por quê? Elas falam sobre as crenças das mulheres, vamos ver se eu lembro de todas, né? Em inglês, elas falam assim, que a mulher, né, tem essas crenças dentro do filtro feminino de do it all, então a gente tem que dar conta de tudo, fazer tudo, cuidar da casa, cuidar do trabalho, etc., dar conta de tudo, que a gente tem que look good, então a gente tem que fazer tudo isso e ainda, tipo, tá aqui perfeita, linda, maravilhosa, né, sem defeitos, sabendo, tipo, sei lá, lidar com tudo que precisar, inclusive com as piadas machistas que aparecerem, a gente também não pode se abalar muito com isso, não, a gente tem que ali manter a compostura. E, por fim, a gente ainda tem que be nice, porque a gente é boazinha, né? Então, a gente, além de ser perfeita, de dar conta de tudo, a gente tem que ser, né, sei lá, simpática, a gente não vai ser ali, né, nossa, vou trazer uma crítica. Então, essas são as crenças centrais que esse livro trabalha, né, pelas entrevistas que elas fizeram com diferentes profissionais, e chama The Orange Line,
a Woman's Guide to Integrating Family, Career and Life, né? Então fala sobre como as mulheres podem se colocar, né, ali cada vez mais como prioridade e trabalhar esse filtro feminino, inclusive dentro delas, porque infelizmente a gente reproduz parte dessas crenças. Então às vezes a gente se cobra, não posso falar por todas as mulheres, posso falar por mim. Eu me cobro por ser perfeita, né? Por querer fazer as coisas de forma perfeita, por, tipo, trabalhar, tipo, desde o detalhe do slide até a narrativa, enfim. Querendo dar conta de tudo, às vezes sem delegar, sem pensar, mas onde eu sou mais estratégica? Onde dentro do meu papel eu realmente preciso estar? E o que talvez eu não precise fazer, né? Então, aqui alguns exemplos. E aí, além, né, desse livro, que pode trabalhar esse aspecto mais individual, a gente também precisa lembrar que, opa, peraí, mas esse é um desafio estrutural, né? Não são as mulheres que precisam mudar, somos todos nós, né? Homens e mulheres e a sociedade como um todo. E aí a gente precisa olhar para os elementos que são mais estruturais, e aí eu vou fazer um recorte para empresas, porque o nosso foco aqui, né, é mais organizacional. A gente precisa trabalhar as barreiras invisíveis que existem por conta dessas crenças dentro das organizações, como, por exemplo, a síndrome da impostora, como a carga mental, que na verdade é algo que acontece mais no, né, no ambiente, né, familiar do que no trabalho, mas que afeta o trabalho, o teto e o chão de vidro, não sei se vocês conhecem. Eu vou te mandar aqui o link do livro para você poder ver, Maria. Ó, esse é o link do livro, e aí fala, né, o nome das autoras, tem explicado lá direitinho. Para trabalhar essas culturas, essas barreiras culturais, pensando no desenvolvimento de lideranças femininas, homens e mulheres dentro das organizações precisam olhar para essas barreiras de teto e chão de vidro, por exemplo. O teto de vidro é aquele que diz que existe uma barreira invisível. Quando a mulher começa a ascender na carreira, de repente ela encontra esse teto de vidro, que tipo, ninguém mais vê, né? Ela que bate a cabeça ali no teto, reconhece bem que existe uma barreira que dali ela não consegue passar, ou que fica difícil de passar. E muitas vezes isso não é visto pelas pessoas, porque são coisas sutis. E eu posso dizer que eu mesma, para ser a liderança feminina que sou hoje, na posição que estou hoje, precisei romper ou lidar com boa parte dessas barreiras e ainda lido até hoje, porque não tem organização perfeita, né? Assim como a cultura ela é evolutiva, né, a gente está sempre aprendendo e evoluindo. E se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas barreiras invisíveis, né? Vou explicar o que é o chão de vidro só brevemente para vocês saberem, mas tem esse artigo que eu escrevi para a HSM, acho que foi no ano passado, que fala um pouquinho mais sobre teto e chão de vidro especificamente, não fala sobre os outros desafios que eu comentei. O chão de vidro, ele é quando uma mulher ascende a uma posição de liderança, é como se ela estivesse em cima de um... Né, o teto de vidro, ele é bem duro, bem difícil de quebrar e você conseguir passar e ser a liderança. E aí, quando você consegue, parece que o chão que você fica, ele é tão fininho, tipo, ele é tão frágil que, assim, qualquer movimento é quase como se você estivesse andando ali pensa um lago congelado, sabe? Aquela camada, assim, bem fininha, que se você der um passo em falso, né, um movimento mais brusco, pronto. Né, o chão, ele se despedaça, né? Esse chão de vidro, ele se despedaça, né? E aí a mulher, ela, enfim, às vezes, inclusive, é retirada do seu papel de liderança, ou ela sofre, né, uma pressão, né, uma sobrecarga muito mais intensa, ela é cobrada de uma forma diferente do que seria um homem nessa posição. Tem um artigo de Harvard que fala sobre a maneira como as mulheres não recebem feedbacks tão específicos, transparentes, né, diretos sobre o trabalho delas e o quanto isso dificulta elas, em especial quando elas estão nessa posição de lideranças. Então, aqui só para poder mencionar alguns fenômenos que acontecem, porque daí o que a gente vai precisar entender? Se a gente quiser trabalhar isso na nossa organização, a gente precisa entender qual é a maior tensão que existe hoje, quais dessas barreiras talvez estão mais presentes, e aí como é que eu posso fazer para endereçar isso? Que artefatos, inclusive, que eu posso trabalhar para que eu tenha uma cultura diversa e inclusiva para ter cada vez mais mulheres na liderança, por exemplo. Excepcional, viu, Stephanie? Excepcional. Vou fazer uma adição aqui que eu acho talvez importante, que é a seguinte: a gente, muitas vezes, no mundo corporativo, acha que a camada cognitiva é suficiente para mudança. Então, cansei de ver executivos que dizem o seguinte: bom, eu mandei um e-mail, por que a pessoa não fez ainda? Olha, naquela reunião a gente falou que era para fazer assim, né? Isto é,
A gente vai lá e acha que a mudança se dá apenas por uma camada daquilo que eu digo, ou aquilo que eu discurso, ou numa camada apenas racional cognitiva. Isto é, essas pessoas sabem, portanto, elas se alterarão. E você diz que quebra bem essa perspectiva, falar, não, estamos mexendo com mais do que isso, certo? Eu acho que tem duas perspectivas importantes aqui. Uma delas é mexer na nossa relação como seres de grupo, isto é, nós perante os outros. Aí ajuda um pouco, talvez, ilustrar a questão que a Margot traz, né? Que é, enquanto eu apenas ouvir dizer que há um novo conjunto de modelos mentais a serem colocados, né? Isso, a nova cultura, porque é provocada pela nova economia. Só que eu não vejo do meu lado o grupo social reforçando isso. Ninguém faz isso do meu lado. Aí é um problema. Então, acho que parte dessa mobilização cultural vem na mobilização de lembrar que a gente mobilizar um grupo inteiro, como você mencionou, né? É estrutural. Isso me lembra, inclusive, as teorias do professor Silvio Almeida sobre racismo estrutural também. Então, parar de pensar que aquela pessoa foi racista, aquele indivíduo é racista. Evidente que também existe isso, mas lembrar que estamos diante de uma orquestração, de uma organização profundamente racista, no fim das contas. Então, lembrar que os seres humanos são muito, digamos assim, orientados a se espelharem naquilo que os outros pensam que eles devem fazer, o que a gente espera que os outros façam. Então, tem um sentido de grupo que é importante aqui. Então, procurar buscar que mais pessoas e, sobretudo, líderes possam, né, não necessariamente com cargos, possam auxiliar nesse processo. E, finalmente, uma terceira camada, além da cognitiva e dessa social, que é a afetiva. No fundo, afetiva vai significar aquilo que nos afeta. Então, no fundo, a gente vai ter que transmitir às pessoas o quanto importa para elas essa mudança. Né? Não é para os outros essa mudança também. É claro que também é para os outros. Mas quanto vai ser melhor para você, para a sociedade em que você vive, se essa sociedade for mais inclusiva, se todas as pessoas tiverem acesso a condições de se desenvolverem, terem vidas plenas, no nome da sua organização, no nome da sociedade como um todo. Vai lhe afetar, vai lhe tocar, assim? Então, eu não faço isso pelos outros apenas, não é isso? Então, eu queria até ouvir você se faz sentido essa análise, pelo menos eu tenho defendido, e, enfim, passar para você a bola um pouquinho. Faz todo sentido, Edson. Quando a gente fala, né, sobre amor e performance, a gente poderia colocar outras polaridades como, tipo, racional e emocional, né? E a gente parar de achar que, tipo, as emoções não estão ali no ambiente de trabalho, porque, assim, eu não sei como as pessoas trabalham se elas não são afetadas por nada. Eu não sei como as pessoas se motivam se elas não forem afetadas por nada. Sim, acho que não tem como. E aí isso significa que tem que abrir espaço para essa motivação, para o entusiasmo, para a alegria, mas também para a raiva, para a tristeza, para o medo, que isso vai estar ali presente. Aí você pode escolher fingir que não está, colocar debaixo do tapete e não gerir as emoções, assim como você gere resultados e pessoas. Mas as emoções estarão ali presentes. Com mais consciência a liderança tiver, né? Por isso que a gente fala sobre trabalhar lá a liderança consciente, e a liderança como um ato de influência, onde qualquer pessoa exerce, né, influência, e aí é importante que todas as pessoas tenham esse bom trabalho de inteligência emocional, e que as lideranças em especial façam essa gestão emocional, porque senão você pode até ficar falando só dos resultados, falando só da parte racional, né? Lembra, é só um polo. Só que você não vai endereçar os outros, e você não vai endereçar os comportamentos aqui do inconsciente, porque as pessoas vão sentir coisas, e elas vão sentir mais ainda se você negar o espaço delas sentirem e delas falarem sobre o sentimento vai crescer, porque o sentimento, ele é um alerta, ele é uma sinalização, ele tá lá para cumprir uma função. Eu sinto raiva daquilo que eu quero remover obstáculos, daquilo que eu quero transpassar, né? A raiva tem essa função. E aí, se eu souber endereçar isso da melhor maneira, talvez eu trabalhe essa raiva de maneira construtiva, né? Então, a gente começar a ter mais espaço para falar sobre as emoções faz toda a diferença, para que a gente possa, inclusive, aliar duas outras polaridades que são alta performance e segurança psicológica. Eu ter as duas coisas, né? A Amy Edmondson, que fala, né, sobre uma organização Cultura Sem Medo,
ela fala sobre isso e ela coloca isso num frame onde ela fala que se eu conseguir aliar alta performance com um alto grau de segurança psicológica, eu vou ter as pessoas cada vez mais numa zona de aprendizagem e não na zona de ansiedade, que eu estar na alta performance sem segurança psicológica provoca, nem na zona de conforto, que é eu estar ali na, né, ambiente, a relação super boa, mas eu não estou performando, né, eu não estou olhando para a performance, eu não estou desenvolvendo as pessoas, ou mesmo na zona de apatia, que é quando eu não tenho nenhum e nenhum outro. Excepcional, viu, Stephanie? Excepcional. Tem uma pergunta mais objetiva aqui da Ângela, que ela perguntou que conexões você faz entre a questão da cultura evolutiva com as teorias do Richard Barrett. Não sei se você conhece o teórico da de valores, especialmente, né? Não sei como é que você conecta esses frameworks aí. Maravilha! O framework do Richard Barrett é outra forma de pesquisa de valores que você pode utilizar para diagnosticar a sua cultura, então, de uma maneira muito prática. Você pode utilizar ela para mapear, né, os valores dentro da sua organização. A Humanizadas, não sei se vocês conhecem, né, que é uma startup que olha justamente para a evolução do nível de consciência, né, dos negócios. Ela tem uma pesquisa super bacana, que é a pesquisa Melhores para o Brasil, que endereça até parte do que teve alguém que perguntou aqui, acho que a Gerin, não sei como pronuncia, que ela falou sobre como a gente tem ações que geram mais efeito, né, positivo para a sociedade. A pesquisa da Humanizada, ela é bem completa, porque ela olha para a reputação da marca, ela olha para a cultura, e daí dentro de cultura para valores, né? E ela olha isso numa perspectiva multi-stakeholder. Então, ela é uma ótima ferramenta de diagnóstico bem completa, até, né, enfim, é bastante informação para digerir, mas ela ajuda, né, a gente a ter uma leitura bem conectada com esse momento de nova economia. Então, eu diria que esse seria um bom caminho, né? E eles fazem isso também pautados no Richard Barrett. Então, você pode usar desde como uma ferramenta de diagnóstico, a também como uma ferramenta de liderança, de entender o nível de consciência das pessoas. Porque, para quem conhece, né, a ferramenta do Richard Barrett, ela espelha ali tipo a pirâmide de Maslow, digamos assim, adaptada, né? E ela tem outra pirâmide tipo, em cima, e aí você consegue ver em que nível de consciência a maior parte das pessoas dentro da sua organização estão. Então, você pode também promover conversas francas entre lideranças, entre times, enfim, a partir do assessment do Richard Barrett também, né? Porque você consegue ter esse paralelo do nível de consciência da organização. Ela é uma das ferramentas para se utilizar para fazer isso, assim como é a do Frederic Laloux também. Incrível, espetacular. Temos até que o Pedro Paro, da Humanizados, esteve aqui com a gente já também. Estamos bem acompanhados aí de referências. Stephanie, nosso tempo está se esgotando e queria te super agradecer, mas assim, com toda a intensidade possível aqui nessa nossa distância. Queria muito poder estar com você e te abraçar pelo super conteúdo incrível, trocas, o olhar sensível, a fala didática. Super, super obrigado. Duas coisas, né? Passar para você as últimas palavras e para a Amanda, do Instituto Capitalismo Consciente também, inclusive para fazer o fechamento aí dessa jornada que tivemos juntos, FIA e Capitalismo Consciente. De novo, Stephanie, muito, 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 muito agradecido. Maravilha, foi um prazer estar aqui com vocês, né, nessa noite. E acho que se algo aí ressoa, se algo começa a transformar, né, dentro de vocês, se alguma provocação ressoa dentro de vocês, é lembrar que a gente não está sozinha nesse movimento, né? Quanto mais lideranças conscientes tivermos, quanto mais pessoas querendo cuidar e promover culturas conscientes dentro das organizações que olham para os diferentes stakeholders e que se orientam a um propósito maior, maiores as chances da gente evoluir como sociedade, da gente construir uma sociedade melhor, não só para a gente viver, mas para quem vem, né, depois da gente. Então, se quiserem trocar mais sobre, vai ser um prazer, porque eu sou realmente apaixonada pelo tema e agradeço muito pelo Capitalismo Consciente por ter me convidado para estar aqui junto com vocês. Sem palavras, obrigado. Amanda. Esté, mais uma vez, muito obrigada pela parceria de sempre. Também sou apaixonada por esse tema e aprendo muito com você. Eu queria agradecer em nome do Capitalismo Consciente, né? Então, hoje a gente encerra aí uma jornada de 4 webinars, né? E com muita realização e agradecimento também por essa parceria com a FIA. A gente desenhou essa jornada
para que o público de vocês, né, entrasse em contato com esses 4 princípios do capitalismo consciente, para a gente vivenciar, né, parte do grupo aí que participa também jogando, né, na segunda parte, os alunos do curso do Stakeholders ESG, né? E a gente queria, na verdade, apresentar para vocês esses pilares, que são aqueles que o professor Raj Sisoja, que é o fundador do Movimento Global do Capitalismo Consciente, descobriu que eram assim os fatores diferenciais, os pilares mesmo, das empresas humanizadas, das empresas que prosperam de uma maneira sustentável, resiliente, né? E com o carisma dos seus stakeholders, né? E a partir do momento que a gente traz esse movimento para o Brasil, né, em 2013, a gente assume então que nosso propósito é transformar a maneira de fazer negócios e investimentos no Brasil, né, especialmente aqui diminuindo as desigualdades e multiplicando esses pilares, então, que vocês vivenciaram nesses 4 encontros, que é o que leva a uma gestão mais humana, mais ética, mais sustentável, né? Então, de forma geral, assim, para aqueles que se sentiram instigados, inspirados por esses encontros, por esses pilares que a gente apresentou, e que a Esther representou tão bem aqui hoje, a cultura consciente que amarra um pouco de tudo, né? Eu convido cada uma a se aproximar do Instituto Capitalismo Consciente, conhecer e se associar, né? Eu vou colocar aqui no chat para todos o nosso site. Primeiro eu vou colocar aqui o nosso site. E tanto na pessoa física como na pessoa jurídica, né? A gente tem a possibilidade de se associar e se tornar um embaixador, uma embaixadora do capitalismo consciente, né? Os associados e associadas contribuintes, que podem ser essa modalidade pessoa física ou jurídica, tem a possibilidade de avançar, né, nesses conhecimentos que a gente tateou um pouco aqui, né? Então, através da nossa certificação básica e depois outras certificações, né? Atualmente ela está bem recente isso, né? Em primeira mão, ela está disponível a partir do nível ali do embaixador, embaixadora 2. Então, a gente convida vocês a conhecer, e essas pessoas ou empresas, né, associadas têm acesso também a uma diversidade aí de eventos, conteúdos exclusivos, e também a nossa biblioteca, né, nossa loja virtual, onde a gente entende, então, a partir dos livros, né, que dão um maior embasamento sobre esses temas, essas pesquisas. Já são 8 livros publicados, e para a gente tornar cada vez mais acessível esses princípios, né, a gente preparou um presente especial para vocês, né, um cupom de desconto aí na nossa loja virtual. Vou colar aqui no chat também, um cupom especial para a FIA de 10% de desconto, né? Eu acho que ele vai estar válido aí por uma semana, tá? Então, coloco aí para vocês também, FIA 10, para aqueles que estão nos ouvindo, participando, né? E também, né, um convite para quem vier a se tornar um associado. A gente vai ter, mês que vem, o super privilégio de um encontro com o Raj Sisoja, né, que é o fundador do Movimento Global do Capitalismo Consciente. Ele vai estar aqui no Brasil, e a gente vai fazer um evento aí com os nossos associados. Então, aproveitem para conhecer mais. A gente convida porque é uma jornada onde a gente começa, né, um processo de educação, de conscientização que não termina nunca, né? A gente vai só aprofundando e trazendo mais conteúdos nos livros, nos eventos, nas conversas como essas. Então, uma gratificação, uma realização muito grande poder apresentar para vocês. E até breve, né? Quem estiver aí na parte 2, como alunos do curso, a gente vai jogar ainda sobre a cultura consciente, vai ter um pouquinho mais de vivência daqui a pouco. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Amanda. Então, super bom, hein? Que ótimas notícias, que excelente surpresa. E aqui a gente agradece vocês também do Capitalismo Consciente por essa jornada, foi excepcional. Então, mais uma vez agora, fazendo a parte triste de finalizar.
Então, super obrigado aí a todos e especialmente todas que estiveram conosco. Obrigado, Obrigada, Stephanie. Edson, Beijo. Lilian, Daqui a todo o pouquinho. pessoal da FIA. Até mais. Obrigada, Lilian. Obrigado, Obrigada, Lívia. gente. Foi uma honra. Obrigada, Esther. Honra é nossa. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.